Saudações pessoal, sou o professor Felipe Mendonça e neste vídeo nós vamos tratar da parte final da prática da atividade questionário do Moodle. Hoje vamos trabalhar os seguintes tipos de questões: calculado e múltipla escolha calculada. Quem já fez a parte de calculado simples e entendeu, vai tirar de letra essas duas partes, tá? Eu vou criar uma nova questão do tipo calculado. Quem entendeu o processo de cálculo simples, calculado simples, você vai utilizar o mesmo conceito de coringa, tá? Aqui eu criei uma nova categoria chamada encontrar valor de coordenada calculada, tá? Eu vou colocar aqui problema do táxi. O texto que eu já preparei anteriormente é esse. O motorista de táxi cobra A de bandeirada, valor fixo, mais B por quilômetro rodado, valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de C km. Então, os valores A, B e C vão ser os nossos coringas. E a resposta é o seguinte: ela vai estar em função desses três valores. Qual é a resposta para esse problema? Como A vai ser a parte fixa e B a variável, o resultado vai ser B vezes C mais A. Então, eu vou repetir aqui. Essa vai ser a resposta do nosso problema, tá? Vai valer 100. A tolerância relativa, tanto faz. Isso aqui é só um exemplo. Não vou mexer com as unidades. A gente vai salvar alterações e continuar editando. Vejam que não vai ocorrer nenhum problema. Então eu posso passar para a próxima fase. Para passar para a próxima fase, eu tenho que clicar em salvar mudanças. E aqui, ó, eu vou gerar um conjunto de dados para esses três coringas. Eu tenho que selecionar aqui. Vamos gerar um novo conjunto de dados compartilhados. Essa parte de sincronizar os dados de conjuntos compartilhados contra as questões do questionário serve quando, por exemplo, você tem um problema que o seu coringa serve para mais de uma questão. Por exemplo, eu posso fazer um problema de geometria envolvendo um retângulo que ele tem um coringa largura e outro coringa altura. Eu posso fazer a primeira questão e pedir que você calcule a área desse retângulo. E na segunda questão eu posso pedir calcule o perímetro do retângulo anterior. Então, como as duas questões vão usar o mesmo conjunto de dados, o mesmo coringa, talvez eu preciso que eles sejam sincronizados. No nosso caso, a gente não vai precisar. Então, próxima página. E aqui nós temos a diferença para o calculado simples, principal, né? Nós podemos mexer na faixa de valores dos coringas. Como a letra A é a bandeirada, e a bandeirada eu vou colocar um valor entre 2 e 5 reais, com uma casa decimal na distribuição uniforme. Distribuição uniforme é aquela distribuição onde a chance de você obter algum valor entre 2 e 5 é igual para cada valor desse, tá? A log uniforme, se não me falha a memória, é uma distribuição onde você tem chances maiores se os valores forem mais perto do 5. É algo assim, pessoal. Isso aí eu não lembro direito, não. O coringa B representa o valor variável, né? O valor por quilômetro. Então, vamos supor que a corrida custa entre 0,1 e 2 reais por quilômetro. Também uniforme. E C são os quilômetros da corrida, a distância percorrida. Então, vamos supor que a corrida varie entre 5 e 20 quilômetros. Aqui eu vou deixar 100 casas decimais, tá? Um valor inteiro.
Os parâmetros de tolerância a gente já conhece. Não vou mexer aqui. Que eu vou forçar a regeração com todos os coringas. Vou obter um novo item a adicionar agora. Um novo conjunto desse aqui. Quando eu gero, eu posso pedir para adicionar a quantidade de elementos que eu queira. Tá? Reparem que eu preciso adicionar ao menos um conjunto de dados antes de gravar essa pergunta. Eu vou gerar 50 e adicionar. Então, vou ter 50 para o A, 50 para o B e 50 para o C. Disso aqui, ele mostrou 1. Tá? Vou pré-visualizar. E aqui fala o seguinte. Motorista cobra 4,8 de bandeirada e R$1 por quilômetro rodado. Determine o valor ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 16 km. Eu vou colocar aqui 16 vezes 1 mais 4,8, 20,8. Se eu não errei nada, corretíssimo. Tá? Vou fechar aqui. Reparem que se eu pedir para pré-visualizar, eu acredito que ele já troca os valores, certo? Então, fazendo assim, você garante que quando as pessoas forem resolver, cada pessoa for resolver esse problema, ela vai receber provavelmente, bem provável, valores diferentes para o A, para o B e para o C. Então você garante que elas não vão ter a mesma resposta. Tá? Isso é bem interessante. Agora vamos criar uma nova questão do tipo múltipla escolha calculada. O princípio vai ser o mesmo da questão calculada. A diferença é que as respostas vão ser em múltipla escolha e que você pode escolher o formato das respostas baseado na fórmula. Tá? Então, para mostrar isso bem, eu vou repetir a questão anterior que a gente fez. Problema táxi calculada. Vou deixar nessa nova categoria chamada encontrar raiz múltipla escolha. Vou repetir o problema. O motorista de táxi cobra A de bandeirada mais B por quilômetro rodado. Determina o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de C quilômetros. Ok. Daí, como na múltipla escolha a gente tem uma ou múltiplas respostas, e aqui a gente pode numerar as escolhas, o tipo de letra que vai aparecer na numeração. Correto? A resposta, nesse caso, tem que ser colocada, a fórmula tem que ser entre chaves, certo? E aqui, qual é a resposta para aquele problema? É A mais B vezes C. Essa é a resposta correta. Eu vou atribuir 100 pontos. 100%. Aqui eu posso atribuir mais de uma resposta. Eu vou colocar 3 respostas diferentes. Uma é quando a pessoa, ao invés de somar, ela vai subtrair. Vamos supor que eu posso colocar aqui 50% de resposta. E vou dar um feedback dizendo que porque a pessoa errou. Fez uma operação errada. Por exemplo, na escolha 3, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de multiplicar o B, vou multiplicar o A.
e vou deixar, sei lá, 12%. Aí eu vou deixar como feedback. Deixa eu aumentar a fonte aqui. E aumentar a fonte aqui. Vou colocar como resposta: você não compreendeu a parte variável e a parte fixa do problema. Por exemplo, esses 3 são suficientes, eu acho. 4, 5 ou até mais escolhas você pode colocar. Eu deixei 3. Aqui a gente salva as alterações e continua editando. E para finalizar, temos que salvar as mudanças e ir para aquela mesma segunda parte que a gente tem quando trabalhamos com função calculada. Nós temos que gerar os conjuntos, certo? Aqui, para não misturar com os conjuntos A, B e C da outra questão, eu vou criar um novo conjunto para eles. E pedir para não sincronizar. Bom, aqui nós vamos dar os parâmetros para cada uma das variáveis. Vou repetir os mesmos parâmetros da outra. O A é o valor fixo, né? O A é o valor fixo de bandeirada, então vou deixar entre 1 e 5. Posso deixar com 2 casas decimais. O B é o valor por quilômetro. Então eu vou deixar entre 0.1, 0.5 e 2, 3. Com uma casa decimal. Também distribuição uniforme. E a corrida, vou colocar uma corrida com no mínimo 5 km e no máximo 20, com uma casa decimal só. Desculpe, sem casas decimais. Aqui veja que, por exemplo, para esses parâmetros iniciais, A, B e C, nós temos as seguintes respostas. Tá? Vou forçar a regeração com todos os coringas. Tá? Vejam que nessa regeração a gente já está usando os parâmetros novos. Agora adicionar um conjunto de valores. Eu adicionei 50 na outra, eu vou adicionar 100 nessa. Tanto faz. Lembrando que cada conjunto você tem que interpretar como uma questão diferente. Então, 50 conjuntos vão gerar 50 questões diferentes. Provavelmente diferentes, né? Por quê? Vai haver uma geração de números aleatórios para cada valor desse. E isso vai ser armazenado em um conjunto. Eu digo que vai ser provavelmente aleatório porque a gente não garante que na hora de gerar um conjunto um conjunto não vai ser exatamente igual ao outro. Então, quanto mais você aumentar essa variação, melhor. Por exemplo, o fato de eu colocar 2 casas decimais aqui já aumenta bastante a chance de não ter em 50 ou 100, você não ter uma variação, um número repetido aqui, que seja repetido aqui e seja repetido aqui. Adicionar, já foram adicionados. Salvar, eu vou colocar pré-visualizar para a gente ver. Tá aqui. Percurso de 16 km. Uma bandeirada de 4,62 mais 16. Então, acredito que esse valor vai dar
nós tivemos essa resposta correta. E aqui, o mesmo problema com as alternativas trocadas. Eu vou escolher uma questão errada para a gente ver o feedback. Você não compreendeu a parte variável e a parte fixa do problema. Resposta parcialmente correta. Hoje tivemos o último vídeo da série prática de questionário. Eu vou fazer mais um vídeo ou dois sobre algumas coisas relativas ao questionário para a gente trabalhar. Faltou falar de descrição, que normalmente é o último tipo de questão, mas a descrição não é uma questão em si. Ele está para o questionário, assim como o rótulo está para a seção. Você coloca uma descrição lá que não conta como questão, então eu deixei em aberto para vocês darem uma olhada para ver como funciona. Eu sei que os vídeos foram grandes, mas isso é culpa do Moodle mesmo, que nós temos muitos tipos de questões. Mas é isso. Continuem assistindo. Deixem nos comentários nos fóruns para a gente ver o que pode fazer, tá? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.